Olá, então vamos aqui para a gravação dessa aula que diz respeito à construção de uma geometria, que ela tem uma base cônica e uma base cilíndrica. Então, na verdade, ela tem duas partes, é um cone cilindro, ok? Então vamos primeiro desenhar o tronco de cone, tá? Para isso nós vamos utilizar a ferramenta aqui que é pontos, vamos partir de uma figura elementar. Na verdade, vamos fazer direto aqui a partir de uma face. Então, vamos aqui na opção face, eu vou aqui em círculo, eu vou colocar um círculo aqui cujo raio é de 17,5 milímetros, o equivalente então a 1,75 centímetros de raio, portanto 3,5 de diâmetro, ok? Aplico aqui, clico na asa delta para aparecer ele dimensionado segundo a tela, ótimo. E agora o próximo passo eu vou criar ainda dentro dessa ferramenta aqui um quadrado de lado 10, lado 10, vamos fazer um lado 20, melhor. Vamos lá, lado 20 milímetros, centrado em XY, tá aí o nosso quadrado. Acho que ficou um grande, né? Vamos fazer 10 mesmo, para a proporção ficar um pouco melhor aqui, dentro do que a gente deseja. Vamos lá, então 10. Isso, perfeito. Então, perceba que nós temos aqui então um círculo e aqui um quadrado, ok? Nós vamos agora utilizar a ferramenta dentro da opção volume. Na opção volume, nós vamos aqui no Sweep Face. Essa opção Sweep Face, o próprio desenho indica que a partir de uma face real existente, eu vou projetar essa face segundo uma regra, de maneira que eu gero um volume a partir daí. Então vamos lá. Então vou utilizar um Sweep Face e vou dar um Sweep Face na face aqui, que é esse círculo. Percebe então que eu tenho a opção Add ou Vetor, eu não tenho uma Add de referência, eu vou utilizar então o Vetor. Define, eu vou pegar o vetor aqui na direção Z, portanto crescente em Z, positivo. Tá? E esse vetor aqui com uma magnitude de 150 milímetros. Portanto, eu vou projetar esse cone a 15 centímetros. Para que seja de fato um cone, eu preciso então dar uma angulação para isso. Então, vou fazer com que essa base aqui ela seja projetada a 15 centímetros à frente, só que crescendo com um ângulo de 30 graus. Portanto, tá aí, ó. Então, eu vejo aqui, clico na minha vista tridimensional, nas 4 vistas, para que você possa perceber então, e aqui, esse shadow aqui, a gente vê o tronco de cone perfeito. Ok, retorno aqui então para o formato de interesse, e vou aqui agora pegar uma das vistas aqui, vou pegar por exemplo essa vista aqui. Olha lá, o nosso retângulo, ele continua lá, vamos deixar ele por ali por enquanto. Agora o próximo passo, eu vou fazer novamente um sweep face. Tá aqui, então eu vou pegar aqui, ó, essa face. Eu cliquei nessa face, veja que ele clicou, ele selecionou todo o volume. Não é o volume. É uma face mesmo, olha só, não é volume. Parece que é volume, mas não é. É porque trata-se da face lateral, tá? Então quando eu estou olhando para o meu tronco de cone, isso aqui que ele está pegando é essa lateral aqui, ó. Só que essa volta, esse círculo de cima e o círculo de baixo fazem parte da casca lateral do cone, tá? Não é a superfície do topo, nem é a superfície da base, é a superfície lateral que tem esse limite aqui acima e esses limites aqui desse círculo abaixo. Faz parecer que trata-se de um volume como todo, tá? Engano. Mas eu quero selecionar só a parte de cima, que eu faço, clico novamente nela. Portanto, é a face 4, a face 3 não é. Então eu devolvo a face 3 e fico com a face 4 e vou projetar a face 4 agora, define, também na direção Z, positivo, crescente em Z, só que agora eu vou fazer isso em 850 milímetros ou 85 centímetros. Rígido, porque eu não quero uma angulação, quero projetar o cilindro perfeito. Tá lá. Agora então eu posso voltar aqui, clicar na asa delta e tá aí o nosso cone cilindro perfeitamente. Tá ok? O que é o próximo passo que eu vou fazer agora? Vou voltar aqui a minha vista aqui, esse wireframe, e vou projetar agora. Eu vou facilitar, vou unir, tá? Vou unir esse volume de cima com esse volume de baixo e vou dar um apply aqui. Pronto, unir os dois volumes. Para evitar qualquer outro problema também, o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui em faces e conecto todas as faces. Não vai acontecer nada porque eu já uni os volumes, tá? Mas vamos lá, conecto todas as faces, apply. Perceba que não aconteceu nada, não tem nenhuma sobreposição, já que eu fiz a união dos volumes ali. A parte sobreposta era justamente essa face aqui, que foi projetada acima e que foi originada da projeção abaixo. Portanto, ela existia duas
dela na mesma região aqui, na mesma localização, e era uma sobreposição que sumiu quando eu uni os dois volumes. Agora eu vou de novo na minha ferramenta Sweep Face, está aqui, ó, Sweep Face. Vou selecionar agora esse carinha aqui, ó, esse quadrado da base, portanto tem que selecionar ele, venho aqui, seleciono. Novamente vou na opção vetor, eu vou projetar também em Z, só que agora magnitude de 1000. Ou seja, vou projetar ele até o topo do meu cilindro. Apply. Também here, sem angulação, sem nada, Apply. Tá lá. Então eu consigo perceber então agora que esse volume meu vai dar base até o topo. O que eu vou fazer agora? Eu vou melhorar a minha vista para a gente entender o que eu vou fazer agora. Olha só, eu vou pegar essa vista aqui, left, aqui, essa abaixo aqui. Ok. Eu desejo agora criar dois planos. Eu vou criar um plano. Eu vou criar um plano aqui, tá? E eu vou colocar aqui, por exemplo, 2000. Vou colocar 2200. Tem que ser um valor suficientemente alto, de maneira que ele atinja todo o volume de interesse que eu quero fazer o corte. Então eu vou criar aqui centrado em Z. Agora eu vou criar de novo centrado aqui em ZX. Melhor dizendo, vou criar só um. Vou voltar essa última aqui, deixar só um, fica mais fácil. Agora eu vou na opção aqui, ó, dentro da face ainda, esse Move aqui. Eu vou pegar esse plano que eu gerei, tá? E vou movimentar ele, rotacionando ele 45 graus. Ok, perfeito. De maneira que ele passe agora, olha só, exatamente coincidindo com essa quina. Isso tudo é para estratégia de geração de malha. A gente vai entender daqui a pouco porque todo esse malabarismo. E agora eu vou fazer uma cópia desse plano aqui em 90 graus. Apply. Tá aí. Ok, perfeito. Vou colocar as 4 vistas para a gente enxergar o que foi feito. Essa imagem aqui, a gente percebe bem o que está sendo feito, né? E se eu rotaciono ela aqui, ó, novamente, ó, rotaciona aqui, a gente percebe o que está sendo feito. Perceba que eu criei então dois planos que vão cortar esse meu volume aqui cone cilindro, tá ok? Antes de eu seguir adiante, eu vou fazer um pequeno ajuste aqui no nosso desenho. Olha só, eu tenho dois volumes, se a gente observar. Vamos lá, aqui na borrachinha eu tenho dois volumes. O volume que é o cilindro propriamente dito com cone e o volume que é o paralelepípedo, a parte de dentro. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma subtração. Eu vou pegar o volume maior, que é esse carinha, e vou subtrair dele o meu paralelepípedo, mas retendo o paralelepípedo. Por quê? Se eu não reter o paralelepípedo, quando eu subtrair o volume grande do volume pequeno, o volume pequeno do grande, na verdade, é como se eu tivesse feito uma extrusão nele, é como se tivesse feito um furo, né, de fora a fora aqui no formato retangular, ok? Na prática, então, eu quero manter o volume. Isso aqui é só uma estratégia de solução para a criação da nossa malha. Então eu vou reter, apply, ok? E agora eu vou clicar aqui, ó, na minha tomadinha, porque vai ter sobreposições aqui de faces. E aí eu vou selecionar todo mundo e apply. E ele vai mostrar aqui, ó, várias faces aqui sobrepostas, 4 faces pelo menos, que são os 4 lados do meu paralelepípedo, que pertencia à casca que ficou externa e a interna dos dois volumes aqui. Ok? Perfeito. O que eu faço agora? Agora eu vou fazer um corte desse volume aqui. Esse volume aqui eu vou dividir em 4 partes, a partir da referência desses dois planos. Então a gente vai aqui em volume, vem aqui na minha opção Split Volume, tá? Então o Split, ele te mostra o seguinte, olha, você tem um volume e você vai cortar esse volume com base em alguma coisa. Então qual volume que eu vou cortar? Esse volume meu aqui, que é o maior, tá? Mas você está selecionando o paralelepípedo. Não, não estou selecionando o paralelepípedo. O que acontece aqui na prática é que, veja bem, eu estou pegando a parte externa do paralelepípedo, tá? Até o limite da parte da casca do meu cilindro, do meu cone, tá? Ok? Então não estou selecionando o paralelepípedo, é a parte externa do paralelepípedo, que pertence ao volume que está externo a ele, que é o meu cone cilindro, tá ok? E vou usar como referência para o meu corte, não um volume, e eu vou selecionar aqui face. Que face que eu vou selecionar como referência? Essa e essa, que eu vou usar como referência. Ok. E eu vou reter? Não. Eu quero desaparecer com esses dois planos que eu criei, que só foram criados como uma estratégia para fazer a referência de corte. Portanto, agora dou apply, cortei. Ótimo. Olha que perfeito. Se você olha agora a nossa figura, você percebe que ela tem exatamente o que a gente queria.
né? Eu vou colocar aqui o shadow novamente. Ó, tá aí. Então olha o que a gente fez. Tá? Todo esse malabarismo foi para criar isso daí, ó. Então se a gente colocar as 4 vistas aqui, também ajuda para a gente visualizar. Novamente eu vou aqui na minha vista select aqui. Olha só. Então, por que a gente faz isso, pessoal? A gente faz isso aqui porque desta maneira eu consigo ter uma autonomia para a criação da minha malha. Por exemplo, eu posso colocar o número de pontos e o espaçamento dos pontos aqui e ditar o ritmo de crescimento mais próximo da parede, por exemplo. Eu posso delimitar o número de pontos que eu tenho aqui e aqui. Então, qual que é a lógica para uma malha? É o seguinte, olha, o número de pontos que eu coloco nesse segmento tem que ser igual ao desse segmento. O número de pontos desse segmento é igual a desse, o desse aqui igual a desse, o desse aqui, ó, o desse aqui igual a desse, e esses 4 aqui, ó, iguais. Só que essa mesma quantidade de pontos que eu faço aqui, ó, nesses, eu vou ter que fazer nessa seção aqui, ó, onde finalizo o meu cone e inicio o meu cilindro. E da mesma forma onde finalizo o meu cilindro. Se você observar, são os mesmos elementos. Olha lá, esse aqui fecha com esse aqui fecha com esse aqui fecha com esse aqui fecha com esse, e cada um desses 4 aqui fecham entre eles. Então se eu delimito o número de pontos aqui e aqui o número de pontos, nada mais que eu vou fazer é ligar esses pontos e ligar esses pontos aqui, e essa ligação entre esses pontos, segmentos aí, vai formar a malha de interesse. Qual que é a grande questão aqui? Que o número de pontos que eu colocar aqui no quadradinho aqui em cima tem que ser igual ao número de pontos aqui para a malha fechar e ela ficar adequadamente ajustada. Só que o número de pontos que eu colocar aqui e colocar aqui vai ser o mesmo que eu vou, nesse elemento aqui que tem um diâmetro de 21 centímetros, ele vai ser o mesmo que eu vou ter que colocar nesse elemento aqui que tem apenas 3,5 centímetros. Essa que é a grande questão, tá ok? Vamos fazer mais alguma coisinha aqui para melhorar a nossa malha? Vamos lá. Ó, eu tenho aqui uma questão que é o seguinte, ó. Num desses quartos aqui, isso acontece sempre que a gente trabalha com cilindro. Perceba que tem aqui um segmento, ó, com um ponto aqui no meio. Então essa edge, ela tem um ponto aqui de referência no meio aqui que a gente não quer. Então eu vou aqui na opção face e vou aqui na opção merge face, não é split agora, eu quero unir, é fundir, tá? Então eu vou pegar essa face aqui, ó, essa lateral aqui que eu marquei, olha só, a lateral que eu marquei. Eu vou juntar com essa outra lateral aqui. Pronto, apply. Olha só o que aconteceu, virou uma só e ficou igual às outras 3 agora. Perfeito, senão isso aqui seria um probleminha pra gente, tá ok? O que mais que eu vou fazer? Ó, aqui especificamente, eu vou para Edge, né, na minha linha. Nessa aqui, ó, tá vendo? Todo mundo tem um segmento completo de um ponto até outro, de um ponto até outro. E essa aqui tem uma quebra no meio. Ok, pelo mesmo motivo, nós vamos chegar aqui e vai selecionar essa Edge. Opa, vamos lá. Seleciona essa edge e essa edge. Então eu vou tirar esse shadow aqui para ver o que eu estou selecionando, porque ele não está dando certo, né? Vamos lá, desculpa, esqueci de marcar o merge aqui. É aqui nessa opção merge. Então vamos lá, merge, apply. Perfeito. Agora está 100% ok a nossa malha para a gente poder, a nossa geometria para a gente aplicar a malha. Como eu mostrei que existe uma lógica aqui, pessoal, que aquilo que acontece aqui vai acontecer nos elementos seguintes, basta eu aplicar a lei aqui que os demais vão seguir. Então eu vou aqui na opção malha, vou na opção linha, edge, que essa é a minha primeira opção, e vou selecionar. Então esse cara fecha com esse cara fecha com esse cara fecha com esse, e esse cara fecha com esse. E todos eles têm que ter o mesmo número de pontos. Então eu vou colocar aqui, sei lá, vou colocar 15 pontos para todo mundo aqui, tá ok? Tá lá. Opa, desculpa, tem uma falha aqui. Então vamos evitar essa falha. Eu vou selecionar novamente, ó. Um detalhe bobo, né? É porque eu esqueci de falar que era o intervalo count e ele ficou no intervalo size. Então passar para count aqui. Então vamos lá, 15. Ok, apply. Perfeito. E agora, os outros 4 segmentos que eu tenho de interesse. Eu tenho esse segmento, esse segmento, esse segmento e esse segmento. Vou colocar 15 também. Ok, apply. Ótimo, perfeito. Eu preciso colocar agora a mesma coisa para todos esses elementos aqui, ó, nesse círculo? Não. Eu preciso fazer a mesma coisa para todos os elementos aqui agora desse lado de cá? Ó, poderia fazer, mas não preciso. Por que eu não preciso? Porque eu teria que colocar a mesma quantidade, tá aqui certinho, senão vai dar problema para o fechamento da sua malha. Mas não há necessidade que eles aqui só podem fechar lá naqueles, tá? Então você editou isso aqui, você obrigatoriamente vai gerar essas mesmas quantidades nos demais. Agora então ficou faltando só os elementos, pessoal, aqui da vertical, ó. Então vou selecionar eles. Como é que eu seleciono? Ó, eu vou colocar meu desenho aqui,
tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, Shift, botão esquerdo, arrasto, opa, selecionou todo mundo, então desculpa, não é o que eu quero. Vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, eu não quero pegar o do centro, porque o do centro vai até o final, então num de pontos é diferente, porque ele vai ter que ser distribuído em todo esse segmento aqui, e aqui apenas nesse pedaço aqui. Esse aqui, não dá para selecionar esses dois últimos, porque são, na verdade, apenas uma referência da curvatura do cone, tá? Se eu colocar aqui a sombra, por exemplo, ó, viu? Ele faz o papel dessa curvatura aqui, só para você enxergar que aquilo ali é uma curvatura daquela geometria, tá? Então, ó, é uma linha imaginária, virtual, só de referência, então não dá para marcar, tá? O que a gente tem são essas quatro que tem origem daqueles dois planos que a gente usou para fazer uma split, tá? E gerou esses dois carinhas aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui, sei lá, eu vou colocar 75, bem grosseira a malha, tá? E agora eu vou pegar daqui da mesma forma, ó, os de cima aqui, ó, vou pegar esses quatro, ó, pegar esses quatro aqui e vou colocar neles, ali tem 850, vou colocar metade também, 425, ok? Apply, bem grosseira a malha. E agora, esses do centro eu nem preciso colocar, porque eles vão ter que ser a soma desse com esse. Eu poderia fazer a soma do 425 com o meu 75 aqui, fazer a conta da 500 e colocar 500. Mas para te provar que não precisa, por quê? Porque, olha só, todos esses pontos aqui, eles vão ter que fechar nessas linhas de dentro também, tá? E esses aqui nessa daqui. Então, não é necessidade. Então a gente vai direto agora para o plano, tá ok? Aí eu seleciono todas as faces, posso selecionar todas, porque todas elas já têm os pontos de referência, tá? E aí eu vou na opção Quad Map. Todo esse malabarismo que a gente fez de dividir esse volume em 4 partes aqui, mais as caras de dentro, ou seja, 5 volumes, foi exclusivamente pensando na malha. Portanto, é para gerar uma malha do tipo Quad Map. O que significa isso? Que na face, bidimensionalmente olhando, é uma face, né? Ainda não estou na análise tridimensional, que eu vou aplicar só nas faces. E aí, esses elementos são de 4 lados, tá? O seu sonho de consumo é que esse elemento seja um quadrado perfeito. A gente nunca vai ter essa opção aqui nesse tipo de geometria que tem cilindro, curvatura e tudo mais. Mas vamos lá, então aplica aqui o Quad Map, tá? Esse intervalo size de informação não vai usar para nada, porque já tem as marcações de pontos que faz a referência nesse plano XY e no Z. Então, já está tudo definido, é só dar o Apply. Tá aí, perfeito, vai aplicar a malha bonitinho em todos os elementos aí. Ótimo, maravilhoso. Agora vamos lá, ó. Shadow, a gente consegue aqui, só para facilitar a visualização nossa, eu vou dar um zoom aqui, ó, Ctrl, Shift, arrasta, solta, você vê o zoom. Então tá aí, esse foi o objetivo nosso, para gerar uma malha com esse aspecto, tá? Que é uma malha de qualidade, que a gente vai depois tratar sobre isso um pouco mais, ok? O que eu vou fazer agora? Basta fazer a malha na face? Não, porque você tem que aplicar no volume. A gente está vendo na casca externa e tem aquela impressão que está em todas as faces, né? Tá em todas as faces mesmo as faces internas, mas não está entre uma face e outra, ou seja, no volume. Então eu venho aqui no volume e aplico aqui agora a malha no volume. O que eu faço? Eu seleciono todos os volumes. Vamos lá. Uma travadinha básica, seleciono lá os meus 5 volumes e mando aplicar a malha. E aí, se ele permitir, né, 5 volumes, apply. Pronto. Agora ele vai aplicar a malha em todos os elementos, né, em todos os volumes, são 5 volumes, e aí a malha está fechada e pronta, faltando apenas a gente definir aqui as condições de contorno e exportar essa malha lá para o Fluent. Então é isso, tá, pessoal? Ela vai funcionar adequadamente. Deu um probleminha aqui para não ter que abrir, fechar e abrir novamente. Vamos considerar como positivo a geração dessa malha no volume, que com certeza ela vai gerar, tá? Porque não teve nenhum problema nas faces. Então tenta reproduzir essa aulinha aí.